Vamos com política agora? O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o ex-senador Paulo Bauer, do PSDB, e outras 9 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, além de formação e participação em organização criminosa. O esquema seria para favorecer os interesses de um grupo farmacêutico no Senado Federal entre os anos de 2013 e 2015. A investigação indica que Paulo Bauer, então senador pelo PSDB, recebeu indevidamente 11 milhões de reais com a ajuda de um assessor parlamentar. Esse valor foi transferido em parcelas por meio de contas e contratos fraudulentos. A propina seria para que o Senado mudasse as regras de cobrança de impostos de remédios. Paulo Bauer, então, teria defendido a indústria farmacêutica no Senado. Assim, a carga tributária ficou menor para quem produz remédio. Isso segundo as investigações. Agora, o que diz o ex-senador? Em nota, o advogado de Paulo Bauer, José Eduardo Alckmin, informou que os fatos não são verdadeiros e que esse caso deve ser julgado na Justiça Eleitoral. Disse ainda que, após tomar conhecimento da denúncia, serão tomadas as medidas para resguardar os direitos do ex-senador e que os esclarecimentos serão feitos e que certamente vão resultar na inocência do ex-senador. Sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com Cláudio Prisco Paraíso, que já está com a gente. Boa tarde, Prisco. Tudo bem, Fernando? Inclusive, eu tive acesso hoje a um WhatsApp que Paulo Bauer encaminhou a amigos mais próximos e familiares, que diz o seguinte: o MP, Ministério Público de São Paulo, resolve oferecer denúncia enquanto o STF não julga o pedido do Ministério Público Federal de revogação da delação. Existe também o fato de que está tramitando no STF, segunda turma, um recurso meu que pede a revisão da decisão tomada no início de fevereiro por um dos ministros que encaminhou o assunto para São Paulo. A segunda turma ainda não se manifestou sobre o assunto e o Ministério Público de São Paulo oferece denúncia. Tudo muito complicado. Coincidentemente, essas coisas acontecem quando começa o período de apresentação de candidaturas a prefeito e meu nome é lembrado em Joinville. Eu aproveito, então, o gancho final para justamente fazer a apreciação. Paulo Bauer já pagou uma conta muito cara na eleição de 2018, quando era candidato à reeleição, e esse assunto já havia estourado no próprio ano ou na véspera, no ano anterior. Isso foi definitivo para suas pretensões de recondução para mais um mandato de 8 anos. E agora, no momento em que se afasta do governo Jair Bolsonaro, depois de uma participação na Casa Civil no primeiro ano, 2019, e vai para Joinville, onde já transferiu o domicílio eleitoral e já fixando residência para enfrentar uma candidatura à prefeitura na sucessão de Udo Deller, pelo PSDB, nesse instante o assunto retorna. Evidentemente que isso fragiliza na essência e na raiz uma eventual pré-candidatura de Paulo Bauer. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos, das investigações, da denúncia agora do Ministério Público, do posicionamento a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal, para então fazermos uma avaliação de quadro, até que ponto efetivamente tem ou não tem procedência essa denúncia e até que ponto também, Fernando, isso vai comprometer seu projeto eleitoral. Muito bem. E no cenário nacional, hein, Prisco? O governo Bolsonaro deve fazer mudanças na equipe ou permanece assim em 2020? Olha, já começou a fazer as mudanças, né? Isso a gente já viu, Fernando. Inclusive, a gente já percebeu isso na semana passada. Já tivemos aí as primeiras mudanças e ontem mais uma mudança que, sem dúvida nenhuma, provoca uma certa repercussão política. Qual seja, vamos lá, Cris, ao telão. Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni e Hamilton Mourão, de quem Bolsonaro voltou nas últimas semanas a se reaproximar. Estavam meio distanciados e
não diria atritados, mas numa relação fria. Mourão é general da reserva. Jair Bolsonaro é capitão da reserva. E ao centro quem é? Onyx Lorenzoni, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Foi o parlamentar que, em 2018, quando poucos acreditavam efetivamente na candidatura de Jair Bolsonaro, foi quem fez a grande mobilização dentro do Congresso daqueles parlamentares que faziam parte, no último ano da legislatura anterior, uma grande mobilização para reforçar a candidatura de Jair Bolsonaro. Ou seja, bolsonarista de cruz na testa, de 4 costados e de primeira hora. O que ocorreu? Ocorreu que se viu. E a preferência de Bolsonaro é definitivamente pelos militares. Ou por acreditar, e não sem procedência, de que os militares são mais sérios do que os civis, basta ver a Operação Lava Jato, mas também por achar que os civis podem estar projetando alguma candidatura, algum movimento que venha prejudicá-lo. Bolsonaro tem mania de perseguição. Essa que é a grande realidade. E agora vamos para o outro telão. Muito bem, aqui estão eles. Augusto Heleno, que é chefe do Gabinete de Inteligência, Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria do Governo. Depois nós temos lá em cima Jorge de Oliveira, que é secretário-geral da Presidência. Depois temos aqui Walter Braga Neto, que foi o interventor no estado do Rio de Janeiro no governo Michel Temer. Esse foi convidado e aceitou substituir Onyx na Casa Civil. Depois Otávio de Rego Ramos, que é o porta-voz presidencial, e mais Flávio da Rocha, que também integra a equipe de Jair Bolsonaro. Esses 6 são 6 militares. São todos os cargos com assento no Palácio do Planalto. Então, vejam bem, um presidente que tem patente de capitão, mas que era deputado há 28 anos e hoje atua como civil, ele tem na sua equipe do Palácio do Planalto, hoje, com a mudança da Casa Civil, só militares, inclusive na Casa Civil, que o nome diz. Isso não ocorreu, Fernando, em nenhum dos 5 governos do regime militar. Leia-se Costa Silva, Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. É algo absolutamente inusitado. Um governo civil que tem mais militares do que os próprios governos militares da Revolução. Obrigado, Prisco. Abraço.